O texto, meus irmãos, hoje vai falar sobre a promessa do derramamento do Espírito. E os 5 versículos nos trazem o seguinte: E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por tão belo dia que nos deste. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção, que nos trouxe até aqui nesta noite. Te pedimos que, à medida que formos expondo estes 5 versículos, o teu Santo Espírito fale profundamente ao nosso coração. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e acompanhar esse texto, fechando o nosso capítulo 2, já caminhando aí para o final dessa série de Joel. Meus irmãos, nós realmente começamos, poderia dizer assim, mal. Quando a gente olhava para a praga de gafanhotos, olhava para a seca, olhava para a desobediência das pessoas, a gente não via muita saída. E principalmente no começo do capítulo 2, quando ele mostra o que será o dia do Senhor, é de tremer mesmo. Apesar de sabermos que esse dia, para nós, não será um dia de tristeza e terror, mas nós sabemos que aqueles que estão fora do seu propósito, sim vão enfrentar esse terror. Então nós trememos não por nossa realidade, porque não será essa, mas trememos pela realidade de muitos que são próximos de nós e ainda estão caminhando longe da palavra de Deus. Pelo menos essa é a impressão que eu sinto e que eu acho que boa parte de nós deve sentir quando pensa: eu estou salvo na pessoa de Cristo, eu tenho certeza da minha salvação, mas tem muita gente que eu conheço que está perdido, que não sabe o que está fazendo na face da terra, o que vai acontecer com esse povo. Está aqui. Muitas dessas questões poderão acontecer com eles. Isso deve nos dar um senso de urgência na pregação do Evangelho, coisa que às vezes a gente tem perdido. A gente convive com muitas pessoas no trabalho e a gente perde oportunidades de falar para eles. Às vezes a gente diz: talvez esse horário não vai ser conveniente, talvez esse momento não seja o mais propício, e a gente fica esperando que talvez um anjo do céu desça e diga: pregue agora. Não precisa. Precisa que a gente aproveite as portas que são abertas, e muitas são abertas. Você quer ver uma porta muito simples para falar de Deus, que é aberta todos os dias? Quando você dá bom dia a alguém e alguém diz: bom dia, como é que você está? E você responde: estou bem, graças a Deus. Está puxado o fio. Agora é só desenvolver a conversa. Porque aí você vai dizer: Deus tem sido muito bom comigo. Deus tem me sustentado, apesar de todas as dificuldades que a gente passa na vida, que são comuns a muitas pessoas, mas eu estou aqui de pé mais uma vez para trabalhar. Estou aqui de pé mais uma vez para garantir o meu sustento, que foi Deus que deu também. E assim você vai falando sem ser inconveniente, sem querer ser um catequizador das pessoas, sem ser aquele crente chato, mas sendo uma pessoa que diz: olha, você está vendo como eu estou bem? É Deus. Você está vendo essa chuva e eu consegui chegar sequinho, seja com a capa de chuva em cima da moto, seja porque eu vim de ônibus, seja porque eu vim de carro. Deus que me deu essa condição. Você está vendo
essa refeição que a gente vai tomar junto agora, Deus que providenciou. Em tudo você pode ver a mão de Deus, e você deve passar isso para as pessoas, porque elas têm perdido de vista que é Deus quem faz todas as coisas, quem governa todas as coisas e que é dono de tudo. Infelizmente, elas estão em si mesmadas e estão procurando sempre justificar os seus sucessos a si mesmas e os seus fracassos a Deus. E isso é triste, porque não deve ser assim. O nosso sucesso vem de Deus, as bênçãos que nós recebemos vêm de Deus. Tudo que temos foi Ele que nos deu. E uma das pessoas mais importantes da nossa vida, porque é um ser pessoal, foi Ele que derramou sobre nós, que é o Espírito Santo. E aqui nós temos, depois de toda uma trajetória de descaminhos, o Senhor apresentando a sua misericórdia, apresentando a sua compaixão e prometendo derramar o seu Espírito Santo sobre este povo. Então nós fechamos essas 3 últimas mensagens modificando muito do tom que foi anteriormente. O bloco anterior, que foi falando sobre a compaixão de Deus, terminou com a promessa de Deus de que vai habitar no meio do seu povo. Olha comigo aí o versículo 27. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Então ele promete a sua presença no meio do povo, e essa realidade, a realidade da presença de Deus no meio do seu povo, vai ser evidenciada por frutos, cereal, vinho e azeite, que era tudo aquilo que faltava antes. E ele vai falar aqui nos versículos 23 e 24, quando ele diz: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Tudo aquilo que faltava lá no capítulo 1, retorna no capítulo 2. E aí ele usa uma palavra que talvez, se você viveu ali o comecinho dos anos 2000, você escutou ela ser usada muito erroneamente, que é restituição. Porque se restitui aquilo que já se teve e se perdeu. E muitas vezes, eu sei que você cantava também, a gente cantava restitui, sendo que a gente nunca tinha tido. Então, na realidade, não foi uma coisa que eu perdi, era uma coisa que eu queria. E aí eu pedia que Deus me desse. Então era muito mais fácil a gente dizer assim: Senhor, me concede tal coisa. Mas enfim, nós fomos levados a refletir dessa maneira. Mas sempre há uma chance de reflexão nova e de mudar os conceitos, graças a Deus. Por isso que nós vemos aqui, quando ele diz: eu restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, é porque os gafanhotos foram o exército enviado por Deus para acabar com tudo, e para fazer esse povo cair em si, e perceber que só teria tudo de volta se seguisse a Deus. Às vezes as pessoas perguntam assim: mas Deus é capaz de fazer isso? Sim, em amor ao seu povo escolhido. Ou você nunca teve alguma coisa retirada pelos seus pais porque você desobedeceu? Seus pais eram injustos? Não, faziam isso para lhe educar em amor a você, para que você voltasse a obedecer e aí pudesse desfrutar das bênçãos. Deus é nosso Pai, Ele não nos deixa pecar desordenadamente, mas Ele nos chama a atenção. E muitas vezes Ele nos chama a atenção deixando que catástrofes ocorram. E às vezes não é simplesmente deixando, é enviando, determinando que elas aconteçam. E foi isso que aconteceu com essas pessoas. Ao trazer bênção sobre o seu povo, Deus também julga aqueles que se opunham a Ele e desafiavam a sua vontade, porque você percebe que aquelas pessoas que andavam errantes e fora das bênçãos de Deus, agora
vão ter comida em abundância e vão ficar satisfeitas, como diz o versículo 26. Elas vão ter chuvas, tanto as primeiras quanto as últimas, ou seja, eles vão plantar, e aquilo que eles plantaram, eles vão poder ver a germinação e a posterior colheita, e não serão mais envergonhados. Por quê? Porque aqueles que desafiavam a vontade de Deus e se opunham contra Deus e contra o seu povo, agora vão ver que Ele continua sendo Deus no meio de Israel, que é o que fala o versículo 27. E quando as pessoas veem que Deus está operando na nossa vida, elas passam a perceber que as suas zombarias, que o seu deboche, que a sua falta de crédito, aquilo que nós dizemos, não faz o menor sentido. Porque independente do que eles digam, Deus está conosco. Independente do que eles digam, nós recebemos das mãos de Deus as bênçãos que nos estão reservadas, independente da opinião ou do trabalho contrário deles. Então, as bênçãos espirituais a serem derramadas vão ser acompanhadas pelo julgamento e pela destruição da oposição. Por isso que você não deve parar se tiver oposição. Você não deve se preocupar se alguém diz: para que você está fazendo isso? A quem você está querendo agradar? É o pastor? É o líder do departamento? Quem é que você está querendo adular para conseguir alguma coisa? Responda simplesmente: eu estou querendo agradar o meu Deus, porque eu fui criado para isso, para viver para o agrado dele. E aqui nós vamos ser informados nos versículos 28 e 29, a princípio, como o reino da graça vai ser apresentado por uma abundante efusão do Espírito. Então nós vamos ler novamente o versículo 28 e 29. E acontecerá depois disso o quê? Depois que as chuvas voltarem, que o vinho, o cereal, o azeite e o trigo estiverem de volta aos lagares e azeiras, depois que os anos que foram consumidos forem restituídos, depois que o Senhor fizer tudo isso, e as pessoas estiverem satisfeitas e todos perceberem que Ele está no meio de Israel e que é o Senhor Deus deles e que não há outro, depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Em algumas versões você vai encontrar sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Veja, a bênção em si aqui prometida é o derramamento do Espírito Santo. O Espírito de Deus com os seus dons, com a sua graça, com a consolação, dos quais o bendito Espírito é o autor. E a dádiva do Espírito Santo é descrita em termos de uma efusão, ou seja, de um derramamento. Muito mais importante do que o vinho que eles têm novamente, do que o azeite que voltou, do que o trigo que encheu as eiras, muito mais importante do que as chuvas que caíram, é a presença do Espírito. Você deve lembrar que nós passamos por uma falta de água tremenda. E não foi só uma vez. No meu tempo de vida eu já passei por 3 racionamentos. E nesses tempos de racionamento a gente já chegou a ter, em determinadas localidades da cidade, bairros com 2 dias com água e 5 dias sem água. Normal era que fosse 3 por 4. Mas eu sei de locais que até um dia na semana era quando chegava água, e fraca. E aí você pensava: será que minha caixa d'água vai resistir? Eu tenho uma caixa de 500 litros, de 1000 litros, e ficava ali regando aquela água, e tudo a gente fazia para economizar. Ou seja, a gente sabe o que é ter dificuldade hídrica. Eu espero que não tenha sido a sua realidade, não foi a minha, graças a Deus. Mas muitas pessoas já tiveram a triste constatação, ao abrirem a porta do armário da cozinha, de que nada havia dentro.
ou pouca coisa. Insuficiente para quem morava dentro da casa. Ou seja, muitas pessoas sabem o que é fome. Mas essas pessoas que talvez passaram fome, nós que passamos um pouco de sede, falta d'água, estamos vivos, não estamos? Passamos por isso. Não perecemos por conta disso. Por quê? Será que a fome não nos destruiu, a falta d'água não nos destruiu? Porque muito mais importante do que isso é a presença do Espírito Santo, que fazia com que a gente soubesse que daqui a pouco vai vir o socorro do Senhor. E o socorro do Senhor não era um caminhão-pipa. O socorro do Senhor não era a transposição do Rio São Francisco. O socorro do Senhor era a confiança que nós tínhamos de que mesmo que perecêssemos por falta d'água ou de comida, nós teríamos uma eternidade com Ele, onde nada disso seria mais importante. Essa grande confiança é que é muito mais importante para as nossas vidas. Por isso que mesmo que não seja derramada água, e por mais que os celeiros estejam em falta, a promessa do derramamento do Espírito é algo que nós precisamos olhar como algo muito sublime. E ele diz: eu derramarei o meu Espírito. Esse é o ponto central dos dois versículos. Porque tudo que vai acontecer no versículo 28 e no versículo 29 é fruto desse derramamento. Nós podemos confirmar que é o ponto central, porque ele está presente nos dois versículos. O primeiro versículo, o versículo 28, diz que ele derramará o seu Espírito. E no versículo 29 ele também diz: eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então ele enfatiza o fato de que o Espírito sendo derramado terá esses efeitos. E terá essa extensão, que a gente vai falar daqui a pouco. Esse vai ser um evento notável e sem precedentes. Lembre-se de uma coisa, Joel capítulo 1, fala que uma geração deve contar a outras gerações a respeito do que aconteceu, uma destruição nunca antes vista, que nunca aconteceu antes e que nunca aconteceria depois. Mas o derramamento do Espírito Santo também nunca tinha acontecido antes, da maneira que vai acontecer, também nunca acontecerá depois. É sem precedentes, é algo notável. Da mesma forma com que a chuva foi derramada sobre o povo vai ser o recebedor de uma profusão do Espírito Santo. Em contraste com a escassez, com a falta de chuva, de alimento, haveria um derramamento em grande abundância do Espírito. E Joel registra que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, na minha versão, sobre toda a humanidade, que é exatamente isso que significa. Quando você lê sobre toda a carne, é sobre todas as pessoas. E então ele mostra que a extensão dessa bênção a respeito das pessoas sobre as quais ela vai ser concedida. Leia comigo novamente: os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. E ele acrescenta no versículo 29 mais algumas categorias de pessoas, até sobre os servos e as servas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. O que ele está querendo falar aqui? É que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, não como vinha acontecendo até esse momento, que era somente sobre os judeus, mas também sobre gentios. Nós percebemos aqui que em Cristo não há distinção entre uma categoria de pessoas e outra. Como vai falar lá em Romanos, capítulo 10, versículo 11 e versículo 12. Pois a Escritura diz: todos aqueles que nele creem não serão envergonhados. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então ele fala aqui de várias camadas, de vários grupos, para dizer:
para exemplificar o que é esse derramamento sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. E ele, quando apresenta isso, veja só, o Espírito vai ser derramado sobre alguns de cada sexo. Ele aqui não vai fazer também distinção se são homens ou mulheres. Muito se fala sobre a Bíblia que as mulheres não tinham qualquer importância, e muito também se bate em nós evangélicos a respeito da não valorização da figura feminina. Mas olha aqui, que Deus ama toda a sua criação e não permitiria, obviamente, que o seu próprio Espírito fizesse o trabalho pela metade e que deixasse alguém de fora, fosse as mulheres, fosse os velhos, fosse os jovens, enfim. O Espírito seria derramado sobre os filhos, mas também as filhas profetizariam. E é interessante que nós lemos em Atos 21, versículo 9, que Filipe tinha 4 filhas solteiras, que faziam o quê? Está aí, ó, profetizavam. Isso mostra para nós que o Espírito de fato está presente em todos os que invocam o nome do Senhor. E a gente vai ver no final que todo aquele que invoca o nome do Senhor vai ser o quê? Salvo. Então todos os salvos em Cristo, que invocam o nome do Senhor, são habitação do Espírito Santo. E como tal, eles proclamam, profetizam, pregam a respeito do Senhor. Não só os pais, mas os filhos vão ser cheios do Espírito Santo. Isso indica a continuidade da ação do Espírito Santo nas sucessivas gerações da igreja. Os pais estão vivendo agora, sendo conduzidos pelas palavras de Deus através de Joel, buscando um arrependimento para experimentar a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor, e agora vão receber do Espírito Santo e vão ver seus filhos e filhas cheios do Espírito Santo também. E diz que eles profetizarão. Mas não somente o Espírito vai ser derramado sobre alguns de cada sexo, mas também em cada geração, porque ele vai dizer que os vossos velhos e os vossos jovens terão sonhos e terão visões. Muitas vezes a gente olha para o jovem e diz assim: esse não tem ainda experiência com Deus, esse ainda está muito verdinho, ainda precisa passar por muitas coisas para poder falar da palavra. Mas os jovens vão ter visões, porque eles são experimentados na palavra? Não, mas porque são habitação do Espírito. O Espírito usa quem ele quer. Não precisa ter 50 anos de crente para ser usado pelo Espírito. Basta crer nele. Basta obedecer a ele. Mas também tem aqueles que dizem assim, o outro oposto, o outro extremo: ah, mas esse irmão já está cansadinho. Muitos anos de crente, sentado em cadeiras desconfortáveis, pegando o gancho atual da nossa igreja, falando de troca de cadeira, né? Então, ele passou tanto tempo sentado naquelas cadeiras. Jesus, que sofrimento. Esse irmão já está muito cansado. Não dá mais para ele participar do evangelismo, não. Deixa ele ali sentado, caladinho, quietinho na dele. Os vossos velhos vão sonhar. Meu irmão, não precisa correr para fazer evangelismo. O evangelismo não é uma maratona, não é um TAF da polícia militar. Ele não precisa provar que faz flexões, que corre 1.500 metros. Ele precisa provar que ele é crente. Ele precisa provar que ainda sonha. Porque quem parou de sonhar já morreu. E o Senhor vai dar sonhos a ele. O sonho de ver sua igreja progredindo. O sonho de ver esses jovens aqui crescendo na graça e no conhecimento, auxiliando os que já não têm tanto vigor, andar mais 1 milha, mais 2, mais 3, quantas o Senhor quiser. Não despreze o jovem pela sua mocidade, mas também não despreze o velho pela sua experiência. Por isso que eu também não gosto de chamar de velho. Os mais experientes vão sonhar,
Porque não adianta eu ter pernas velozes se eu não tenho a menor maturidade e a menor experiência. Eu preciso me aliar com aqueles que já viveram mais, que sabem que lá na frente talvez não seja o caminho certo. Pega você assim pela gola e diz: venha por aqui. Eu já passei por esse caminho e eu sei que não é bom. Evitam muita coisa. E a igreja é feita de pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os momentos históricos e condições de conhecimento acadêmico ou não. Vai ter o PhD e vai ter o que ainda precisa do polegar para assinar. E tudo bem, mas todos são importantes. A gente nunca pode esquecer disso. Ele também vai dizer que o Espírito vai ser derramado sobre aqueles que estiverem nas posições mais baixas e nas condições mais humildes, até mesmo servos e servas. Talvez, não vou dizer que por intenção, mas por uma questão de não ter muito costume. Você chega no seu trabalho e aquela pessoa que está na portaria, você não dá nem bom dia a ela. Você passa direto. Às vezes porque está atrasado, às vezes porque não tem muita intimidade com a pessoa. Mas a educação dispensa a intimidade. Sempre que chegar, dê um bom dia. Porque esse bom dia faz parte do nosso testemunho também. E aí veja só, as pessoas que estão ali, entre aspas, nas funções mais humildes, nas funções mais baixas. Por que eu digo entre aspas? Porque todas elas têm funções importantes. Se alguém não abrir o portão para você entrar com o carro, por exemplo, na escola que você trabalha, você vai ficar no meio da rua apitando. Precisa de um porteiro. Se alguém não estiver fazendo as manutenções nos sanitários, você não poderá utilizá-lo. Ou seja, um encanador, uma pessoa que trabalha com essa questão hidráulica também é muito necessário. Mas às vezes a gente realmente não dá o prestígio que essas pessoas merecem. Deus dá. O Espírito também é derramado sobre servos e servas. Aqueles que nem sempre tinham voz, mas agora passam a ter Espírito. O Espírito habitando neles. Os doutores judeus dizem que a profecia só reside naquele que é sábio, que é valente, que é rico. E não sobre a alma de um homem pobre ou de um homem que esteja numa situação triste. Mas em Jesus, não há servo e nem livre. Gálatas 3:28, olha o que diz. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E aqui nós vamos ter também o efeito desta bênção nesses 2 primeiros versículos, porque eles vão profetizar, eles vão receber revelações das coisas divinas, e isso não somente para o seu próprio proveito, mas para o proveito da comunidade, benefício da igreja. Eles vão interpretar a Escritura e vão falar de coisas encobertas, distantes, futuras, das quais, pela própria razão, pelo seu poder natural, eles não teriam condição nenhuma de prever. E através desses dons extraordinários foi que a igreja cristã foi, no princípio, fundada e estabelecida. As Escrituras foram redigidas pelo poder do Espírito Santo. O ministério foi estabelecido. Através do ministério que as operações e influências do Espírito devem ser mantidas e seguidas. Os discípulos poderiam sair para evangelizar? Não, até que descesse sobre eles o poder do Espírito de Deus. Foi isso que nós vimos em Atos 1:8. Então nós precisamos perceber isso. A ação do Espírito faz com que todas essas coisas aconteçam. É a extensão, o efeito dessa bênção que vai descer sobre aquelas pessoas. E hoje nós experimentamos também dessas bênçãos, porque nós também somos morada dele. Versículos 30 e 31, o que é que nós temos? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
as chuvas sazonais, as colheitas abundantes, o derramamento do Espírito Santo, tudo isso tem um sentido de bênçãos. Só que agora Joel vai mudar o tom, repentinamente, com a descrição do poder sobrenatural e o julgamento de Deus, quando ele fala que Deus vai mostrar prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Quando você escuta falar de sangue, você não está pensando em coisas boas. Quando você escuta falar do fogo, também não deve se ter algo muito agradável envolvendo esse surgimento do fogo. Quando você olha que o sol vai se transformar em trevas, você começa a entender que vem realmente algo muito pesado. A lua se transforma em sangue e virá o grande e terrível dia do Senhor. Ele está falando de tudo que vai anteceder aquele grande e terrível dia. A presença do Senhor vai significar libertação para os justos, mas julgamento para os perversos. E meus irmãos, eu posso dizer sem medo de errar, que isso acontece todos os dias que a palavra de Deus é pregada. Ela liberta muitos que realmente fazem parte do plano eterno de salvação do Senhor. Mas ela também tem o mesmo poder de manter endurecidos vários e vários corações que não foram destinados a se dobrar diante do Senhor e terem suas vidas salvas. A mesma palavra é encarada de modos diferentes por diferentes pessoas. Então, essa demonstração de presença do Senhor, através desses prodígios, através desses fenômenos, vai mostrar de fato quem é justo e quem não é. A demonstração do incrível poder de Deus vai ser descrita como uma exibição de prodígios nos céus e na terra. Versículo 30. O sol vai se converter em trevas e a lua em sangue. Joel tem essa questão recorrente de descrever catástrofes naturais, celestiais. Ele cita com frequência também alguns profetas que são anteriores a ele também e posteriores a ele, também vão falar muito sobre isso, sobre as catástrofes. Mas não se sabe como a lua vai se converter em sangue. Não se tem muita ideia sobre isso. Porque se a gente for olhar, o que poderia parecer o mais próximo disso? Um eclipse. A gente já teve eclipse que ficou totalmente uma bola vermelha. Aquela lua cheia, cinzenta ali no céu, se transformou numa bola de fogo, uma bola de sangue, como se fosse realmente a lua se transformando em sangue. Mas a gente não tem uma descrição suficiente para que a gente diga vai ser assim. O fato é que o dia do Senhor é descrito com os mesmos adjetivos que o profeta já usou no versículo 11. Volta comigo para lá, por gentileza. O Senhor levanta, capítulo 2, versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Lembre, esse exército era justamente os gafanhotos. Ele diz, porque o seu arraial é enorme, quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível, o mesmo adjetivo, é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Aqui ele faz essa pergunta retórica, ninguém vai suportar. Não nessa situação, não na situação em que eles se encontravam, porque é grande e muito terrível. Só que quando esse povo se arrepende e é alvo da misericórdia e da compaixão de Deus e passa a invocar o seu nome, ao invés de estar se confiando no próprio braço, aí esse povo poderá suportar o grande dia do Senhor. E a gente vai falar sobre isso já já. Mas eu quero trazer para vocês o seguinte, que fogo e colunas de fumaça são descrições frequentes de teofanias e do envolvimento de Deus nas atividades humanas. O povo foi ali
passando pelo deserto. E tinha o quê? Auxiliando eles? Colunas de fogo, para que eles pudessem ter luz natural para que andassem. Então você tem várias descrições de interferências de Deus nas atividades humanas que envolvem fogo, colunas de fumaça. Mas sangue, fogo e colunas de fumaça estiveram presentes também durante os eventos que acompanharam o Êxodo, foi o que eu falei agora. Vamos olhar só um desses textos. Êxodo 9, 23 e 29, eu vou pedir que vocês coloquem aí para a gente. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e o fogo desceu sobre a terra. Primeira citação. O Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, que a gente hoje chama chuva de granizo. 24. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Pode ir passando, até o 29. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais, e a chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Só parando aí um pouquinho. Você lembra de um local que aconteceu isso? Isso é Joel 1, descrevendo que não sobrou nada. O fogo consumiu, o gafanhoto que um comeu e sobrou, o outro devorou, o outro cortou, e eles foram arrasados. Você está percebendo que as descrições fazem parte de um contexto muito semelhante. Versículo 26, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu, quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Então, fez parte essa mesma descrição desses eventos que acompanharam o Êxodo. E a demonstração do poder sobrenatural sobre a terra vai ser combinada com a inauguração de maravilhas nos céus. O sol vai se converter em trevas, a lua vai se converter em sangue. Meus irmãos, o dia do Senhor é descrito dessa maneira para retratar o medo e o assombro que vão acompanhar aquele dia. Quem olhar para o céu vai ver aquilo ali totalmente diferente, vai dizer, eu nunca vi isso, e vai ficar atemorizado. Mas o texto também acrescenta que esses eventos vão ocorrer antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, isso é uma preparação. As pessoas já estarão atemorizadas, mas ainda vem coisa pior para aqueles que não estiverem dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo escolhido. E o versículo 32 diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Veja só, o profeta muda mais uma vez, da primeira para a terceira pessoa. Ele estava falando, mostrarei prodígios no céu e na terra, no versículo 30. Mas ele volta agora a dizer, a fazer uma descrição do que vai acontecer naquele dia. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. A salvação é uma promessa de Deus. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. No versículo 11 que nós lemos do capítulo 2, observando que o dia do Senhor é grande e terrível, Joel usa essa pergunta, quem o poderá suportar? E aqui, seguindo a mesma descrição daquele dia, no final do mesmo capítulo,
ele apresenta a resposta. Quem poderá suportar o grande e terrível dia do Senhor? Aquele que invocar o nome do Senhor. Esse será salvo. Paciência e libertação virão para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Paciência para suportar os momentos maus. Porque você não vai viver aqui como se fosse o céu na terra. Esqueça essa ideia. Aqui nós vamos sofrer, aqui nós vamos ter perseguições, aqui nós vamos ter dificuldades, aqui nós vamos ser incompreendidos, aqui nós vamos ser renegados. Enfim, nós vamos ter muitas questões envolvendo a nossa vida cristã e tentando dificultar o nosso progresso. Mas se a gente tiver essa paciência, a gente vai experimentar essa libertação final. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor não é uma fórmula mágica para pedir auxílio divino. É como se a pessoa pensasse assim: bom, já estou ali bem pertinho de chegar na perdição, então agora eu vou invocar o nome do Senhor. Eu já passei por muitas coisas, eu não aguento mais, então agora eu vou invocar o nome do Senhor. Aí eu falo o nome do Senhor e sou salvo. Não é isso. Não é que simplesmente alguém vai clamar pelo nome do Senhor e vai ser salvo nesse último segundinho, porque deixou de propósito para o último segundo, porque teve tantas e tantas chances, tantas e tantas palavras e não se deu conta disso. A expressão tem um sentido de entrar em contato pessoal intenso, interagir com o Senhor com o propósito de adorá-lo. Ou seja, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, todo aquele que devotar a sua vida à adoração ao Senhor. Todo aquele que verdadeiramente for uma nova criatura. Todo aquele que de fato foi justificado pelo sangue de Cristo. Todo aquele que teve suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Esse será salvo. Não somente isso, não somente adorá-lo, mas confessá-lo entre as nações hostis. Meus irmãos, é tão bom viver num país que, apesar de todos os seus defeitos, você pode pregar todos os dias da sua vida, mas a gente vai receber daqui a menos de 3 semanas uma pessoa que está proclamando o nome do Senhor em nações hostis, e nós conhecemos várias delas. E essas pessoas estão de fato invocando o nome do Senhor, estão proclamando o nome do Senhor, estão adorando o Senhor com suas vidas, confessando Ele mesmo onde não se pode confessar. Todo aquele que tiver essa disponibilidade no coração, todo aquele que atender o chamado do Senhor, esse sim será salvo. Provérbios 18:10 nos traz o seguinte: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Deus habita no meio do seu povo, no Monte Sião e em Jerusalém, e portanto, Ele é um porto seguro. Eu quero fazer 3 rápidas aplicações para que a gente termine essa meditação de hoje à noite. Primeira delas, meus irmãos, a desobediência de um povo pode trazer consequências terríveis, como a seca, a fome, a perda de vista das promessas de Deus. Eu não quero aqui, é quase que inevitável na época que a gente está, falar sobre aquele local ali próximo do centro da cidade. Ali tem muita gente perdendo de vista as promessas de Deus, por conta da desobediência. Tem muita gente dizendo assim: Deus está no meu coração, a minha fé não está abalada. E por que você não está aqui? Eu não consigo entender. Uma pessoa que realmente foi salva de tantas e tantas agruras da vida, se render a estar num local
onde Deus está sim. Tem gente que diz, Deus não está lá. Deus está, mas está em juízo. Deus está, mas não está se agradando. Se você conhece mesmo a palavra de Deus, não vive em desobediência, não perca de vista as promessas que Ele tem para a sua vida. Porque quando esse mesmo povo se volta para Deus, com temor, com obediência, bênçãos são enviadas. Infelizmente é isso que está na cabeça de muita gente, e eu convivo com muita gente que pensa assim. Eu tenho certeza que você também. Se você for buscar aí, você conhece muitos que querem as bênçãos de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Que querem as bênçãos de Deus, mas não são obedientes a Deus. Que querem receber tudo de bom dessa vida, esquecendo que eles têm o melhor em Cristo. Não, mas eu estou jovem, eu quero aproveitar a vida e viver o melhor dessa terra. A gente só vai ter o melhor dessa terra quando finalmente escutar a voz do Senhor nosso Deus e obedecer aos mandamentos que Ele nos ordena. Leia Deuteronômio 28. Faça tudo aquilo e você vai ser feliz. E você vai ter o melhor da terra. No contexto que nós analisamos aqui, as bênçãos se refletiram na abundância de chuvas, abundância de alimentos e principalmente o derramamento do Espírito Santo. Em segundo lugar, o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne visava o bem coletivo. A presença do Espírito em nós deve nos levar a buscar o mesmo. Ou seja, o bem da igreja em detrimento do nosso próprio proveito. Se alguém age motivado, impelido pelo Espírito de Deus, ele deve buscar o bem do povo de Deus. Ele deve buscar a edificação do povo de Deus. Eu tenho que sair de cena. Se tem alguma coisa que eu digo que foi Deus que me deu, foi o Espírito que me motivou, mas aquilo só traz proveito para mim, que eu me cale. A palavra nos ensina dessa maneira: se tem alguma coisa que vai sair da minha boca, que realmente é o Espírito de Deus me utilizando, que seja para a edificação da igreja. Eu não posso me gloriar em ser um vaso nas mãos do Espírito de Deus. Eu continuo sendo apenas um canal, eu continuo sendo apenas um vaso e um vaso de barro. Ele é quem tem que ter toda a primazia e que tem que receber toda a honra pela sua atuação. E a igreja como um todo deve ser alvo dessa atuação, dessa bênção e desse crescimento promovido por Ele. Terceiro e último, aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos e suportarão o dia do Senhor, pois para eles será um dia de glória e final libertação. Nós já somos salvos na pessoa de Cristo, sim ou não? Ei, rapaz. Nós somos salvos na pessoa de Cristo, sim ou não? Sim. Graças a Deus que eu estou falando para salvos. Eu dei quase 50 minutos, pensava que você não estava com a certeza da salvação. Nós somos salvos da pessoa de Cristo, mas nós estamos livres totalmente da influência do pecado? Ainda não. Mas chegará o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor, e nós seremos de uma vez por todas libertos da presença desse mal terrível chamado pecado. Aquele que se abrigar no Senhor vai estar para sempre seguro. Você quer desfrutar de todas essas bênçãos? Se abrigue no Senhor. Se esconda no Senhor, para que a tempestade passe e você possa ver o horizonte brilhando o sol novamente. Mas eu não estou falando desse sol que simplesmente nos aquece, mas aquele que é o sol da justiça brilhará de uma vez por todas, nos livrando desse corpo corruptível
e nos dando um corpo glorioso para poder habitar com Ele por toda a eternidade. Meus irmãos, é maravilhoso ser a habitação do Espírito Santo, mas isso nos traz uma responsabilidade imensa. Não podemos simplesmente achar uma coisa legal. É muito pobre. A gente não pode simplesmente achar que é bom estar na igreja, porque eu sou habitação do Espírito Santo, é isso que a Bíblia diz. Como temos vivido enquanto morada do Espírito Santo. Ele foi derramado para que a gente pudesse testemunhar de Deus, falar das maravilhas dele e falar dessa obra maravilhosa e redentora de Cristo, até que Ele volte. Que a gente faça isso. A gente já tem o Espírito, a gente precisa agora trabalhar. Enquanto é dia, a noite vem, já não vai dar mais para fazer nada. Mas enquanto houver luz, que as mangas estejam arregaçadas e as mãos da gente possam trabalhar para a glória dele e edificação do seu povo.